vídeo que o banco não quer que você, empresário, veja: cancelar dívidas empresariais em 2026. Existe uma diferença brutal entre renegociar dívida e reestruturar passivo, e a maioria dos empresários descobre isso tarde demais. 2026 não será o ano da renegociação, será o ano da estratégia técnica, porque o ambiente regulatório mudou, o tratamento contábil das perdas também mudou. O impacto fiscal dos bancos mudou. E quando a estrutura do banco muda, a forma de cancelar, reduzir ou reestruturar dívidas também muda. Hoje eu vou explicar o que quase ninguém fala. A grande mudança, perda em corrida mais perda esperada. Durante muitos anos, os bancos trabalhavam com a lógica da perda em corrida, ou seja, só reconheciam perda quando o prejuízo já estava materializado. Com a evolução regulatória e a consolidação do modelo prudencial, especialmente com a Resolução 4966, o sistema passou a incorporar também a perda esperada. Traduzindo, o banco provisiona não apenas o que já perdeu, mas o que pode perder com base no risco da operação. E isso muda tudo. Quanto maior o risco da sua empresa, maior o provisionamento, maior o impacto no resultado do banco. Provisionamento cria janela. DEFAL, o marco dos 90 dias. A Lei 14.467 de 22 estabelece que operações com atraso superior a 90 dias passam a ser consideradas inadimplidas para fins de perda dedutível. Isso não é apenas atraso do contrato, é evento contábil. E a partir desse momento, o banco começa a aplicar fatores de perda. Pode deduzir valores no lucro real, ajusta base de CSLL, reclassifica risco, ou seja, a dívida começa a gerar efeito fiscal. E o efeito fiscal muda o incentivo econômico da instituição. Cancelar dívida não é milagre, é estrutura. Vamos deixar claro, não existe botão mágico de cancelar dívida. O que existe é revisão técnica, auditoria contratual, identificação de vícios, incidências indevidas, capitalização irregular, estruturação de tese jurídica, análise de estágio da carteira. Negociação sem dossiê é puro amadorismo. E se você quer entender como o seu banco está provisionando a sua dívida, como isso pode abrir uma janela técnica de reestruturação, os nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale com o nosso time de especialistas. Continuando aqui, o que quer que você entenda? O banco não negocia pelo valor nominal da dívida. Ele negocia pelo valor econômico recuperável. Se a operação já está altamente provisionada, já gerou benefício fiscal, está classificada em nível elevado de risco, impacta índice de capital. A lógica interna, ela muda. A pergunta deixa de ser quanto o cliente deve e passa a ser quanto ainda faz sentido recuperar. É aqui que nasce a possibilidade de redução, não promessa. Possibilidade técnica. Redução não é sorte, entenda isso, é método. Agora vamos falar de um ponto importante, arrasto. Ameaça ou ferramenta? Arrasto é quando o risco de uma operação impacta outras dentro da mesma instituição. Muitos enxergam isso como problema, mas quando compreendido estrategicamente, pode ser elemento de pressão técnica. Porque o banco precisa avaliar risco consolidado e quem entende a 4966 com certeza negocia diferente. Classificação do banco também muda o jogo. Instituições do segmento S1 como o Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa possuem exigências prudenciais mais rígidas. Quanto maior o banco, maior o controle regulatório, maior o impacto de grandes carteiras problemáticas. Já bancos menores podem ter apetite diferente, mas também sofrem com capital regulatório. Cada cenário exige estratégia distinta. Reestruturação é matemática, não é emoção. E se você quer entender como o seu banco está provisionando a sua dívida
e como isso pode abrir uma janela técnica de reestruturação, os nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale com o nosso time de especialistas. E a nossa metodologia? Antes de qualquer proposta, auditoria completa do passivo, análise contratual detalhada, cálculo técnico, mapeamento do estágio da carteira, estudo do provisionamento, avaliação de risco e arrasto, estratégia de abordagem estruturada. Nada é improvisado. Primeiro, constrói-se o dossiê, depois se estrutura o malote, só então se negocia. A questão também importante é preparação de caixa. Cancelar ou reduzir dívida exige preparo. Organização de liquidez, construção de caixa estratégico, monitoramento mensal, momento correto da proposta. Quem se antecipa negocia melhor, quem reage tarde perde margem. Nunca falamos aqui na questão de promessas, de percentuais, falamos sim de possibilidades de reduções, falamos de janelas técnicas, falamos em estratégia estruturada. E quando precisa ir para o judicial? Judicial não é regra, é ferramenta. O judicial pode suspender a execução, proteger ativos, interromper bloqueios, impedir constrições patrimoniais. O nosso escritório, a título de exemplo, possui decisões positivas contra bancos em todos os estados do Brasil, mas nossa prioridade é resolver com inteligência antes que o problema escale. E se você quer entender como o seu banco está provisionando a sua dívida, como isso pode abrir uma janela técnica de oportunidade de reestruturação, os nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale já com o nosso time de especialistas. Então agora vamos para a verdade sobre 2026. 2026 não será o ano do desespero, será o ano da inteligência financeira. Isso com novo tratamento de perdas, estrutura de provisão consolidada, pressão regulatória crescente, custo de capital elevado, fiscalidade impactando o resultado. Empresário que entende isso negocia diferente. Empresário que ignora isso renegocia mal e perde dinheiro. Se você está pressionado, se sua empresa já passou de 90 dias de atraso com dívidas, se execuções começaram ou se quer evitar que isso aconteça, não espere a situação piorar. O provisionamento ele cria janelas, reestruturação é matemática, e redução não é sorte, é método. E se você é empresário ou possui dívida relevante e quer tratar isso com método, técnica e estratégia, os nossos contatos oficiais estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale com o nosso time de especialistas, envie seus contratos e permita que façamos uma análise técnica do seu passivo. Aqui trabalhamos com um número limitado de clientes e com atuação personalizada. Se o seu perfil for compatível com a nossa metodologia, com certeza você será orientado sobre os próximos passos. Decisão financeira não se adia. Estratégia começa agora.